O mercado imobiliário em Portugal e no mundo tem crescido exponencialmente e as oportunidades de investimento são várias, mas nem toda a gente consegue tirar partido delas devido à pouca disponibilidade financeira e ao valor francamente elevado que a compra de uma casa exige. É quando se bate de frente com esta limitação e se começa a pesquisar alternativas que normalmente se encontram os REITs, ou Real Estate Investment Trusts, em português, Sociedades de Investimento e Gestão Imobiliária. Vejamos em que é que consistem exatamente, como funcionam, quais as principais métricas a considerar na sua análise e como é que tornam possível qualquer pessoa investir em imobiliário com apenas 10 euros. Um REIT, recordo, Real Estate Investment Trust, é uma empresa cuja principal atividade consiste no investimento em ativos imobiliários por via da compra e gestão de imóveis físicos, como centros comerciais, complexos de escritórios e condomínios residenciais, com o intuito de gerar receita, normalmente através do arrendamento. O que é que distingue uma empresa que simplesmente investe em imobiliário de um REIT? Para uma corporação ser considerada um REIT, é preciso que cumpra uma lista de requisitos. Precisa de pagar pelo menos 90% dos lucros gerados aos acionistas, investir no mínimo 75% dos seus ativos em imobiliário, dinheiro ou títulos do Tesouro Americano, obter 75% ou mais das suas receitas através de rendas ou juros de empréstimos, e há mais uns quantos, mas estes são os mais relevantes. Ainda são alguns porque os REITs usufruem de uma posição fiscal privilegiada que tem como objetivo incentivar a operação e desenvolvimento dos ativos no mercado e a distribuição dos resultados daí provenientes. Algo que está intimamente relacionado com a origem deste instrumento financeiro. Foi criado em 1960 pelo Congresso norte-americano com o intuito de possibilitar aos cidadãos, e não só às grandes empresas e instituições financeiras, o acesso ao investimento imobiliário através de um mecanismo que permita a exposição à indústria sem a necessidade de adquirir imóveis, tendo presente a noção de que ao investir o capital está em risco, já que o valor dos ativos pode subir ou descer, sendo possível obter de volta menos do que o inicialmente aplicado. O objetivo foi cumprido e entretanto já inspirou dezenas de outros países a criarem as suas próprias versões. Por exemplo, em Espanha existem as SOCIMI e em Portugal foram criadas em 2019 as SIGI, ou Sociedades de Investimento e Gestão Imobiliária. Infelizmente, a implementação destas últimas tem ficado aquém das expectativas devido a pequenos detalhes legais e burocráticos que tornam a ideia pouco atrativa para quem os eventualmente poderia criar, resultando no aparecimento de apenas 3 nos últimos 5 anos. A Olimpo Real Estate de Portugal, também conhecida como Ores, a Atrium BIR e a Vila dos Números. Dada a amostra reduzida de opções nacionais e a sua dimensão pouco relevante no panorama global, foquemo-nos nas características dos REITs propriamente ditos, os americanos, que existem em maior abundância, permitindo-nos a escolha de várias especificidades que podem estar mais em linha com um determinado perfil e numa escala significativamente superior a nível do valor de ativos sob gestão. Antes de falar dos tipos e das métricas a conhecer para os analisar, como é que se pode ganhar dinheiro a investir em REITs? Existem duas formas. A eventual valorização da participação, tal como acontece com o investimento numa qualquer empresa, cotada na bolsa ou não, e a distribuição de dividendos, que é por norma a que mais atrai quem investe para os REITs, porque, como disse há pouco, têm de distribuir pelo menos 90% dos seus lucros, o que se costuma materializar em pagamentos mais regulares do que aquilo que acontece com as corporações sem a mesma obrigação. Claro que existe sempre o risco de a empresa não apresentar resultados positivos e, nesse caso, não haverá dividendos a distribuir, podendo até verificar-se uma desvalorização da participação. Daí ser tão relevante fazer-se sempre uma pesquisa própria antes de investir num determinado produto financeiro ou utilizar qualquer serviço para esse efeito e considerar que o desempenho passado não é uma garantia de resultados futuros. Uma forma simples de nos colocarmos na posição de acionistas de um REIT é adquirindo uma parte de um que seja cotado em bolsa através de um intermediário financeiro, tal como se dá a ação de uma empresa ou ETF se tratasse. A Trading 212, o patrocinador deste vídeo, é uma das opções que disponibiliza o acesso a esta classe de ativos, sendo possível investir quantias a partir de 1 euro, depois de um depósito mínimo de 10 euros a quando da criação de uma conta Invest. Neste contexto em específico, há dois agradáveis benefícios. Na plataforma existe uma lista de REITs, e nas páginas individuais deles está presente todo um conjunto de métricas úteis para ajudar na sua análise, algumas das quais vamos explorar em conjunto já de seguida. A todas estas funcionalidades aplicam-se os termos e comissões da corretora. Agora, dos vários REITs existentes, como é que se escolhe em qual ou quais investir? Há vários fatores a considerar e, como sempre, não devem interpretar esta informação como uma recomendação de investimento. Não sou consultor financeiro. Um deles é o seu tipo e há 3 principais. Os Equity REITs, os mais comuns, cuja maior parte das receitas é proveniente de rendas,
Os REITs hipotecários, que simplificando adquirem dívida que financia projetos imobiliários, gerando rendimentos através da cobrança de juros sobre o capital emprestado, sendo considerados ligeiramente mais arriscados porque dependem do cumprimento deste pagamento. E, por último, os REITs híbridos, que combinam as estratégias dos dois anteriores. No que toca às métricas financeiras, há em primeiro lugar que analisar as comuns a qualquer empresa, as que nos transmitem uma imagem clara da sua situação financeira, como por exemplo as suas receitas, que nos REITs se querem estáveis ou em crescimento, o Debt to Equity Ratio, a relação dívida-capital próprio, crucial para entender o nível de alavancagem da empresa, especialmente importante em setores como o imobiliário, onde o financiamento via dívida é comum, e o Payout Ratio, a taxa de distribuição de dividendos, que indica a proporção dos lucros distribuídos aos acionistas. É importante lembrar que as coisas devem ser analisadas em conjunto e no contexto da indústria em que as instituições operam. Um alto crescimento das receitas pode ser atraente, mas se estiver acompanhado de um elevado nível de endividamento e uma baixa margem de lucro, pode indicar riscos significativos. Da mesma forma, um payout ratio elevado pode ser sustentável em empresas maduras com fluxos de caixa estáveis, mas menos apropriado naquelas em fase de crescimento que precisam de capital para reinvestir. Abrindo a aplicação da Trading 212, clicando na lupa, fazendo um scroll cá para baixo, em mais listas selecionando os REITs e clicando no primeiro, a título meramente ilustrativo, damos de caras aqui com a página da ação, onde se encontram duas secções com bastante valor. Estou a falar dos rácios principais e dos dados financeiros. A grande maioria destes indicadores que apresentei e vou apresentar estão aqui concentrados e também por isso é que, depois de uma pesquisa própria, talvez concluam que a utilização da Trading 212 é uma mais-valia para o vosso caso em particular. Seja essa a situação, podem criar conta através do primeiro link da descrição e beneficiar gratuitamente da fração de uma ação com um valor até 100 euros a que se aplicam os termos da campanha. Continuando, é essencial considerar também o foco geográfico, que pode ser global ou específico de um país, região ou continente, e o foco setorial, que pode abranger todos os setores ou concentrar-se exclusivamente em segmentos específicos como o residencial, comercial ou industrial. A localização dos imóveis no portfólio do REIT e o propósito que servem podem influenciar diretamente a sua estabilidade, a forma como se analisam, a sua resiliência face a mudanças no mercado, por aí. Depois, tratando-se de uma ação da qual tipicamente se espera um dividendo, sobre as quais falei aprofundadamente num vídeo passado, há mais dois indicadores em específico a terem atenção. A Dividend Yield, que mede o rendimento gerado por ação ao longo de um ano, expresso na forma de uma percentagem do seu preço, tendo novamente em mente que o desempenho passado de qualquer ativo não é uma garantia da sua performance futura, e o histórico do pagamento dos dividendos, que pode ajudar a perceber se têm sido pagos de forma constante, sem falhas, e se têm crescido ao longo do tempo, no mínimo acompanhando a inflação. Para além destes, há mais três extremamente relevantes no contexto dos REITs, começando pelos fundos das operações, ou Funds from Operations em inglês. O intuito da sua utilização é medir o desempenho operacional da empresa, ou seja, os resultados gerados pelas suas principais atividades, que excluem ganhos ou perdas provenientes de vendas de imóveis e as suas depreciações e amortizações. Isso é importante porque os imóveis tendem a valorizar ao longo do tempo e a depreciação, que é uma despesa contabilística que não envolve saída de dinheiro real, pode fazer o lucro parecer menor do que realmente é. Por exemplo, um edifício pode ser depreciado contabilisticamente ao longo de 30 anos, mas na realidade o seu valor pode aumentar nesse período. E o mesmo se aplica à amortização. Excluindo-as às duas no cálculo dos fundos das operações, oferece uma visão mais precisa do desempenho real do REIT. Um complemento é o Adjusted Funds from Operations, que subtrai as despesas de manutenção e outras despesas recorrentes, pintando um retrato ainda mais fiel da quantidade de dinheiro disponível para distribuição aos acionistas. Finalmente, o terceiro, para terem pano para mangas, o Net Operating Income, ou rendimento operacional líquido, mostra o quanto um REIT ganha com as suas propriedades depois de descontar as despesas operacionais como a manutenção e a gestão. Por outras palavras, ajuda a aferir o quão bem o REIT está a controlar os custos operacionais das propriedades que possui, excluindo despesas financeiras e de capital. Para além dos REITs, há mais uma forma para investir em imobiliário com pouco dinheiro, sobre a qual falei neste vídeo a aparecer agora no ecrã e a que recomendo que assistam de seguida. Não se esqueçam de subscrever o canal para não perderem os próximos. Desejo-vos tudo bom, um abraço e vemo-nos daqui a pouco.